E se eu te dissesse que talvez você esteja fazendo exatamente o contrário do que deveria com o seu dinheiro? E o pior, que isso pode estar te mantendo preso nas dívidas por muito tempo. E esse tempo que eu estou citando não é questão de dias, de meses, é questão de anos. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas acredita que só pode começar um investimento quando tiver quitado todas as dívidas. Mas se essa ideia estiver errada? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar com total clareza e sem enrolação se é possível investir mesmo estando endividado, mesmo estando endividada, como você vai conseguir sair das dívidas de uma maneira mais rápida e o mais importante, como conseguir começar a construir patrimônio mesmo estando com dívidas. Se você quer virar o jogo financeiro de verdade, esse vídeo pode mudar a sua forma de pensar para sempre. E então, como eu disse, chega de enrolação, vamos direto ao ponto. E eu quero te dizer o seguinte, é possível sim investir mesmo tendo dívidas, mesmo estando endividado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, você não pode sair fazendo investimento de qualquer forma, viu? Porque a verdade é simples, se a sua dívida ela tem um juros bem elevado, você está perdendo dinheiro todo dia. E se você ignora essa questão, o investimento vai virar uma ilusão. Gente, até rimou essa frase, né? Aí, com certeza você ficou na dúvida aí dessa frase que eu citei antes. Eu vou citar um exemplo aqui para deixar claro sobre essa questão de tá com uma dívida com juros altos, aí você vai lá e investe, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se a sua dívida cresce 10% ao mês e o seu investimento está rendendo 1% ao mês, significa que você não está fazendo investimento. Você está empobrecendo mais devagar. Então é o seguinte, antes de você começar a pensar em fazer investimentos, você precisa entender um conceito que muda tudo. A regra de ouro é os juros contra os juros. Vamos lá. Existem dois tipos de juros circulando aí no mercado financeiro. Esses juros fazem parte da nossa vida. E quais são eles? São os juros que trabalham para você. Esses juros que trabalham para você é quando você faz a aplicação e sem nenhum esforço você tem rendimentos, né? Você ganha juros, você ganha dinheiro. E o outro tipo de juro é os juros que trabalham contra você, que é os juros dos empréstimos, dos financiamentos que você executa. Ou seja, você tem uma dívida principal, por alguma questão deixou de pagar aquela dívida, e o que acontece? Você tem que tirar mais dinheiro do seu bolso, que são os juros. Você tem que entender que a dívida ela é igual um inimigo silencioso. Já quando você faz investimento, você está fazendo uma construção de riqueza. E o seguinte, se o inimigo ele está mais forte, você tem que enfraquecer ele primeiro. E agora vem a parte estratégica aqui do conteúdo que eu estou mencionando aqui nesse vídeo. Quando que faz sentido você investir mesmo estando endividado? Então vamos lá. Quando que você pode fazer esse processo aí na sua vida financeira? Quando a dívida tem juros baixos, ou seja, você tem um financiamento aí controlado, você está pagando em dias, então é interessante sim você começar um investimento. Ou quando as parcelas daquele financiamento são fixas e tem uma pequena taxa de juros. Então, nesses dois cenários, compensa sim você começar um investimento. Lembrando que investimento você deve começar pela reserva de emergência, tá?
depois você vai começar com os outros objetivos. Eu tenho bastante vídeo aqui no meu canal falando sobre esse tipo de investimento, né, que é a reserva de emergência. Então, se você ainda não sabe como investir, quer conhecer mais sobre esse tipo de objetivo, eu tenho conteúdos aqui. Vou deixar linkado no encarte ou embaixo para você assistir e entender sobre a reserva de emergência. Você também pode começar a investir quando você já tem um controle financeiro. Esse controle financeiro é baseado em você saber quanto você ganha e quanto você gasta, certo? E quando você não faz a criação aí de novas dívidas. Então também nesse cenário é ideal para você começar no mundo dos investimentos. E quando você também está criando disciplina, é possível sim fazer investimentos, mesmo com pouco dinheiro. E aqui eu quero que você entenda algo bem poderoso. Investir não é só sobre o dinheiro, é sobre sua identidade. Agora vamos para a parte prática aqui desse vídeo. Como você vai pagar dívidas e vai investir ao mesmo tempo? Pega papel e caneta e anote. Primeira coisa que você vai fazer é mapear todas as suas dívidas. Anota tudo, quanto que você deve, para quem você deve e quais são os juros de cada dívida, porque a clareza te tira do caos. Segunda estratégia que você vai fazer é dar prioridade aos juros altos. Ataque primeiro crédito especial, cartão de crédito e os empréstimos abusivos. Ou seja, mate quem tá te matando primeiro. Mas o seguinte, muitas das vezes, quando a gente faz uma análise da vida financeira da pessoa, tá? Isso aqui é através de uma análise, tá? É o que eu faço na minha mentoria financeira, certo? Com os meus alunos. Se você quiser também ser o meu mentorado, eu vou deixar o link aqui para você fazer a sua inscrição e entrar em contato comigo, certo? Então, o que eu faço? Quando eu vou fazer um diagnóstico, um raio-x da vida financeira do meu mentorado, da minha mentorada. Eu vejo se a pessoa tem saldo sobrando, tem dinheiro sobrando para abater essas dívidas de juros altos. Se ela não tem, eu uso um método chamado de Skullball, que é o quê? Atacar a dívida que o cliente consegue pagar mais rápido possível, independentemente da taxa de juros, certo? Porque muitas das vezes o cliente não tem a condição de pagar aquela dívida com juros altos, certo? Então, a gente faz um planejamento, faz uma estruturação para que ele consiga atacar, eliminar aquelas dívidas que caibam no orçamento, certo? Mas isso é feito com estudo, com estratégia, certo? Que o ideal mesmo é você eliminar as dívidas que têm os juros maiores, para que esses juros não fiquem consumindo por tanto tempo aí o seu orçamento. Então, se você é esse tipo de pessoa que tem muita dívida e quer ter uma técnica, uma estratégia para conseguir eliminá-las o quanto antes, faça parte aí da minha mentoria, certo? O link está aqui na descrição do vídeo. Já o terceiro passo é uma negociação inteligente. O que você vai fazer? Tá devendo uma instituição bancária? Ligue para lá, certo? E veja quais as condições que eles têm para você fazer o pagamento daquela dívida. Sempre peça desconto à vista. E eu sempre falo o seguinte: nunca, de forma nenhuma, aceite a primeira negociação que o banco te oferecer, certo? Porque pode ter certeza de uma coisa: ele vai entrar em contato com você depois, te oferecendo uma proposta melhor, certo? Então nunca aceite de primeira aquele acordo que o banco fizer com você, tá bom? Seja banco, seja cooperativa, seja operadora de telefonia, enfim. Nunca aceite de primeira a proposta que eles te passaram. Por quê?
você vai estar no processo de renegociação dos juros, certo? Porque a importância, ou seja, o que o banco quer mesmo, de fato, a importância para ele é receber o seu dinheiro, entendeu? Seja muito, seja pouco, ele quer receber de você. Então, por isso que eu digo, uma hora ou outra, vai conseguir sim baixar essa dívida, ou seja, eliminar uma boa parte ou todos os juros, e você vai conseguir sim alinhar a sua vida financeira. Porque muitas pessoas, infelizmente, acabam pagando mais porque não faz o processo de negociação. Já o quarto passo é criar um mini fundo de segurança, que é a famosa aí reserva de emergência. Mesmo você estando endividado, endividada, guarde aí pelo menos uma quantia de 300 a R$ 1.000. E o porquê disso? Vai evitar você de fazer novas dívidas e vai te proteger dos imprevistos. Aí eu tenho certeza que você deve estar assim, meu Deus, não está sobrando dinheiro nem para me pagar as dívidas, como que eu vou fazer essa reserva de dinheiro? Gente, eu sempre falo, tem que correr atrás, certo? Tem que fazer uma renda extra, vende algo aí que tá na sua casa, que tá parado, que você sabe que dá para fazer uma renda com isso, certo? Ou seja, dá seus pulinhos para conseguir ter um dinheiro, pelo menos ali, o que eu disse, né? Os R$ 300 poupados. Eu tenho certeza que esse dinheiro, caso surgir algum imprevisto, vai te ajudar demais. O quinto passo é você dividir o seu dinheiro. Como assim dividir o seu dinheiro? Para ficar mais fácil, o que você vai fazer com o valor, né, que você receber? 70% desse valor você vai destinar para pagar as suas dívidas, tá? 70%. Já os 20% você vai enquadrar nos seus custos de vida, né? Alimentação, internet, água, luz, enfim. E os 10% você vai começar a fazer os seus primeiros investimentos. Porque, gente, muita gente fala assim, 10% é pouco. Tem gente que vai falar isso. Só que esses 10% vai mudar a sua vida num processo de longo prazo. Então, eu falei que você tem que investir, dividir o seu salário, começar ali com uma quantia e beleza. Onde que você vai aplicar esse dinheiro? E aqui é uma parte que muita gente erra. Que é o seguinte, se você está endividado, não é o momento de fazer aplicações em locais, né, em plataformas, em bancos, em corretoras, em ativos que possuem risco alto. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, não é o momento. Também não é o momento de promessas de ganhos rápidos. Mesmo você que esteja com a vida financeira equilibrada, fuja dessas armadilhas. Tem muitos locais aí que, aplica aí R$ 50 que daqui 2 semanas você terá R$ 150. Toma cuidado com isso porque pode ser uma grande cilada. E também, esse não é o momento de dobrar o seu dinheiro. Na situação que você se encontra, é hora de segurança e consistência. E quais as opções que nós temos aí no mercado financeiro? São opções bem inteligentes. Temos aí o Tesouro Selic, temos aí CDBs com liquidez diária e contas remuneradas confiáveis. Porque o objetivo aqui não é um enriquecimento rápido, é apenas criar o hábito de investir. E sabe qual que é o maior erro das pessoas que estão endividadas? É o seguinte, elas esperam estarem perfeitas, ou seja, ter um momento perfeito para começar a investir. O que é esse momento perfeito, né? É o momento em que a pessoa está sem dívidas, está com dinheiro sobrando e com tudo organizado. E esse dia perfeito quase nunca chega. O que muda o jogo aqui não é esperar, é agir com o que você tem hoje. Uma coisa que eu quero falar aqui é uma frase um pouco complexa, mas que faz muito sentido. Você não sai da dívida só pagando dívida. Você sai
quando muda a sua relação com o dinheiro, que é você ter controle, você ter disciplina e você ter a consistência. A riqueza, ela não começa quando sobra dinheiro. Começa quando você decide fazer diferente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já entendeu algo que a maioria das pessoas não entende. Não é sobre ganhar mais. É sobre fazer melhor com o que você já tem. Agora me responde, você quer continuar apagando incêndio financeiro ou quer aprender a construir riqueza de verdade? Se quiser um passo a passo completo, eu tenho um método que pode transformar a sua vida financeira, que é o meu curso A Jornada da Organização Financeira. Lá eu te ensino como sair das dívidas o mais rápido possível, como organizar a sua vida financeira do zero, como investir com segurança e criar a sua liberdade financeira de verdade. E o link está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira algo mais personalizado, algo mais individual, eu também tenho a minha mentoria financeira, onde eu vou pegar literalmente na sua mão e te acompanhar por um período para que você consiga eliminar dívidas, investir de acordo com os seus objetivos e ter a tão sonhada liberdade financeira. E também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu digo, ou você muda hoje mesmo, ou tudo continua igual. Eu vejo você no próximo vídeo.